Brasil saiu da 13ª posição no ranking mundial de empreendedorismo para a 7ª posição em 2021. Hermes, posso entender que os brasileiros estão mais resilientes? Sem sombra de dúvida. Quando a gente fala de empreender, né, principalmente no Brasil, a alta carga tributária e diversos outros desafios, né, pode-se dizer sim. Eu acho que principalmente aqui no Brasil com esses desafios, e o empreendedorismo mostra isso, né? A gente é testado para ser aprovado, não para os outros, mas para nós mesmos. Sim. Né? Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que esse dado mostra muito também uma questão de dois tipos e situações de empreendedores. O por necessidade e o por oportunidade. Né? O por necessidade que muitas vezes perdeu o emprego e ele está empreendendo por justamente uma necessidade de sobrevivência. Né? Por oportunidade, muitas vezes aquele que já tem outro negócio, né? Ou já tem uma outra fonte de renda e utiliza do empreendedorismo para uma oportunidade de alavancar seus ganhos. Né? Então eu acho que, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, acho que tem esses dois tipos de empreendedores, né? O por necessidade e o por oportunidade. Agora, eu li uma coisa muito legal, nas últimas pesquisas, que fala que 76% dos empreendedores fazem isso porque querem trazer algo de melhor para o mundo. Eu achei incrível, porque assim, o que é que a gente está fazendo nesse mundo se não é para a gente beneficiar de alguma maneira alguém, impactar positivamente, né? E você enxerga isso nesse mundo do empreendedorismo, assim? Claro, quando a gente fala de empreender, a gente fala de propósito, né? Não só para si, mas para outras pessoas que você traz. Né? Então eu acho que o empreendedorismo está muito ligado a impactar positivamente a vida de outras pessoas, que eu falo, não só o consumidor final, você poder empregar, né? Você também trazer a questão do intraempreendedorismo, que hoje está muito presente, né? A pessoa empreender junto com você, né? No seu CNPJ, né? Então eu acho que o empreendedorismo acho que está nessa linha, né, atual hoje. Mudou muito o conceito como de antigamente, né? Que era o empresário. O empresário é diferente de empreendedor. Uma coisa é você ser empreendedor e empresário. Você tem que saber juntar as duas coisas, que é justamente você saber gerir uma empresa e você trazer algo inovador, algo diferente. Mas para isso você precisa saber de números também, você precisa conhecer de números. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado. Então, eu acho que é tão importante esse tema e essa questão, por quê? Porque até mesmo, falando de uma gestão para você poder empreender, que muitas pessoas travam nisso do medo, né? É você procurar, não o nome de ser um empresário ou uma empresária ou de empreender, mas você buscar em estar preparado para isso. Né? Eu acho que estudar sobre o mercado que você quer atuar, eu acho que quando você vai empreender um negócio tem que ser algo muito forte de propósito. Aquilo que você gosta de fazer. Como um trabalho, você trabalhar em uma empresa, algo que te move, que você gosta de fazer. Aquele chamado que vem de dentro, né? Exatamente, porque se for só por questão financeira, o resultado já vai falar por si só depois. Você não vai querer, porque o negócio não vai te dar prazer, né? Você não vai passar horas e vai muito de encontro do que você está falando, porque quando a gente empreende, muitas pessoas têm o conceito de trabalhar menos. Isso, eu estava pensando nisso na conversa do bastidor que a gente teve aqui, né? Porque tem algumas coisas aí que eu acho que a gente precisa desmistificar quando a gente está falando de empreendedorismo, não é? Por exemplo, né? Se eu também trouxe no bastidor aqui para você que num dado momento da vida dos meus pais, os dois ficaram desempregados e eu brinco que a gente foi empreender. A gente foi vender pastel na porta de casa. Mas, assim, é preciso muita resiliência, foi o que a gente trouxe aqui. É preciso ter estudo para entender o que é que a gente vai fazer. Aquilo não era a ideia dos meus pais de trabalhar com isso pro resto da vida, era uma situação temporária. Mas tem uma série de questões que precisam ser analisadas nesse momento em que você decide empreender. E eu quero que você me traga aí todos esses pontos que a gente sabe que as pessoas não vêm preparadas para isso. Tem aquelas que estão desempregadas e falam, então agora eu vou empreender. Mas não se prepararam, não estudaram, não é verdade? E tem aquelas que são natas também, não é verdade? Sim, é tão importante o que você está falando, porque é uma situação que já vem para algumas pessoas e é uma situação que desperta para outras pessoas. Né? Então a gente tem dois cenários que vai acontecer, independente da pessoa, vai ter essa situação, que já vem ou que desperta. E o que você está falando também é tão importante no sentido de
começou a empreender e talvez a pessoa se frustra, fica um trauma e ela não quer empreender mais. Isso. Eu acho que empreendedor vive isso diariamente. Tentativa e erro, e acerto, né? Eu acho que é isso que faz a transformação. Quando a gente fala de empreender, tem negócios que com você pode dar certo, tem pessoas que quebram e aprendem na 7ª empresa, tem pessoas que quebram e aprendem na 2ª empresa, tem pessoas que nunca empreenderam e acertam na primeira, né? Mas a gente sempre olhar a questão do erro, vamos dizer assim, como um aprendizado. Claro. Afinal de contas, quantas inovações acontecem por conta de um erro, né? Exatamente. É que eu até tinha trazido esses dias para um grupo de jovens que queriam empreender, né? A importância do sentido que momentos bons e bons resultados, todo mundo se dá muito bem com ele. Claro. Agora, nos momentos difíceis, é que vão provar se de fato você vai aprender com aquilo ou você vai parar naquilo. Né? Então eu acho que principalmente o empreendedor hoje, ele tem que buscar isso como um exemplo que você comentou, né? Do empreender da própria casa, né? Fazer os pastéis, mas desde um carrinho de pipoca a uma multinacional, você tem que utilizar as ferramentas de cálculo, custo do produto, um mínimo de preparo, venda. Então são coisas que tem que ser muito bem organizada. Você tem que ser empreendedor e empresário. Você tem que ter esse entendimento. Se você tem muitas ideias, eu conheço muitos empreendedores que têm várias ideias, mas os negócios não solidificam. Tá. Né? E eu tenho amigos empresários que não arriscam a empreender. Tá. Né? De trazer coisas novas, de trazer inovação. O número dele já está ok, ele é muito atinado a números, mas ele não traz algo de inovador no negócio. Então eu vou trazer uma provocação aqui para você me ajudar a entender também tudo isso, porque o mundo do empreendedor, para mim, é fascinante, mas tem aquela nuvem ali, na minha cabeça, ali de trás, né? Aquela nuvem escura de que, ai meu Deus, empreender é uma coisa difícil. Aí você me trouxe, a gente tinha visto que tem empresários, tem empreendedores de 18 a 64 anos, eu tinha comentado com você no bastidor, gente de todas as idades, você acabou de falar de empreendedores jovens, e eu trouxe a questão da família, né? Me parece que um dos perfis, o perfil do empreendedor brasileiro também envolve a coisa da família. Então, são 2 pontos que eu queria que você ilustrasse para mim, e muito provavelmente você vai me trazer mais. Bom, jovens, tem a questão da resiliência, será que já tem resiliência? Será que já tem entendimento suficiente do negócio ou não? É verdade que o brasileiro gosta de empreender em família? Quais são outras questões que você vê muito forte no empreendedor brasileiro, assim, que você pode trazer para a gente? Mas, assim, além de trazer qual é o perfil de cada um deles, o que é positivo ou negativo na idade, na família, etc? O que você consegue trazer para a gente? Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, até mesmo de geração. Né? Se a gente fala de faixa etária, a gente fala de geração. A gente sabe que a geração Z, da X, tem uma diferença muito grande, até mesmo de resiliência. Sim. E a gente está falando justamente de resiliência. A gente tem, eu acredito, muitos empreendedores jovens hoje, que era um cenário que não tinha antigamente, né? Justamente que vai de encontro nesse sentido, né? Hoje o jovem ele fica menos tempo no trabalho, a geração de hoje, né? E ele, de uma certa forma, ele é o novo empreendedor, ele vai arriscando, né? É o que a gente chamava de empreendedor, agora é startup, né? Exatamente, exatamente. E o empresário de antigamente era que você trazer uma carteira com 10, 20 anos, é que de fato aquela empresa confiou em você, que você foi muito importante para aquela empresa, né? Então o período de casa, antigamente, era muito importante no fator, eu sou bom no que eu faço. É uma né? credibilidade. É uma credibilidade. Se você fizer esse comparativo hoje, poxa, ainda você está nessa empresa, então eu faço esse paralelo das gerações, né? Século XX, século XXI, justamente para a gente trazer esse perfil de empreendedor. Né? E aí, se você pegar empresas, hoje eu vejo empresas de 30, 40 anos, a gente como empreendedor, antigamente não tinha esse olhar. Fala, poxa, quanto essa empresa não teve que inovar para ficar de pé? Porque eu acho que o importante de tudo isso não é você querer ter
agilidade de você querer chegar onde você quer chegar. Eu acho que é importante você ter preparado onde você quer chegar, né? E o tempo traz tudo isso, né? Poxa, eu quero pular o degrau. Eu gosto de brincar, fazer um lúdico com o empreendedorismo, que é como se fosse um avião. Primeiro você aprende a pilotar um monomotor, né? Que é você sozinho. Se cair, você caiu, né? Aí você já pegou habilidade naquele monomotor e você pode colocar mais pessoas. Aí você já foi para um Cessna, para um avião, mas dá para você levar umas 7 pessoas. Tá. E aí você tá aprendendo a pilotar um outro avião. Só que se você cair, tem pessoas com você também. Olha, né? A responsabilidade disso. Então eu acho que esse tempo de aprendizado, no sentido de encarar desafios, de justamente trazer inovações e justamente fazer o negócio acontecer, está muito ligado a isso. E fazendo um paralelo desses empreendedores, hoje, o jovem presente, também é muito essa questão semelhante às empresas, né? Ele fica um período, testa aquele negócio, não deu muito certo, ou ele vai para outro, né? Mas tem, justamente, os jovens que empreendem, dá muito certo, e ele leva aquilo como propósito. Eu acho que o principal de um empreendedor, empresário, independente da idade, ele é trazer proposta de valor, independente de questão financeira. Sim. O que ele vai entregar para o mundo? O que ele vai entregar para as pessoas? Qual que é essa proposta de valor, né? Porque quando a gente fala de empreender, não pode ser individual, né? Ah, tudo bem, eu vou, independente da religião, vou pedir para Deus prosperar minha vida. Mas só a sua vida? Você tem que prosperar a vida de outras pessoas, né? Você tem que ser um transformador disso, né? Então eu acho que há um tempo atrás, falava do empresário, tinha essa visão do empresário, né? O individual, ele só quer ganhar. Não, pelo contrário. No fim você está me trazendo um ponto. Né? Você está me trazendo um ponto que eu não tinha atentado para isso, mas que aqui a proposta do Extraordinários 4.0 é mostrar que as pessoas podem fazer coisas extraordinárias dentro do próprio ordinário e como é que elas transformam a vida delas profissional. Mas eu tenho muito olhar do mundo corporativo, porque eu estou nisso há mais de 20 anos, e quando a gente está pensando na coisa da gestão humanizada, por exemplo, o empreendedorismo está muito mais à frente do que o mundo corporativo, né? Muito. Que lindo de saber, de ter me atenado para isso agora, assim. Mas muito importante isso de também saber que ninguém vai a lugar algum sozinho. Definitivamente. Então, você quer ir mais rápido, vai sozinho, você quer ir mais longe, você vai com um time. Né? Então, eu acho que essa linha humanizada e colaborativa, né? Inclusive eu até emprego em uma das minhas empresas essa questão do fazemos por todos nós. Ah, que legal. Eu acho que isso é muito importante, né? Independente do cargo, ter a consciência que o papel que eu estou fazendo não é do meu setor ou do meu nome que está envolvido naquela entrega com excelência, mas é colocar isso para todos. Não fui eu que fiz, fizemos por todos nós. Que legal. Né? Eu acho que quando tem essa filosofia, quando uma empresa consegue entregar a sua política, os seus valores, a sua missão, eu acho que todo mundo fica remando para o mesmo destino. Né? Eu acho que é tão importante você dar um norte para o time, onde você quer chegar, né, todos os colaboradores, saber justamente qual caminho seguir, né, porque senão vira também igual mundialice, né, qualquer caminho serve. Né? Se você não traçar um mapa aonde você quer chegar e também participar as pessoas disso e passar para elas que elas são pertencedoras e elas fazem parte de tudo isso, de todo o resultado, no ônus e no bônus, claro, né? Claro. No ônus não é a pessoa X, a gente não quer saber que é aquela pessoa, né? Somos nós. Claro. Né? Então eu acho que isso é muito importante, a empresa empregar isso com os seus colaboradores, né? Porque quando você tem uma empresa, dando o exemplo do avião, vou dar um exemplo do barco agora, né? Quando você tem um barco, para você remar ele quando tem poucas pessoas, é mais fácil você mudar a rota dele. Tá. Quando você transformou esse barco num navio, para você virar o timão dele, é muito mais difícil, é muito mais burocrático, é muito mais difícil. Tem mais departamentos, tem mais setores, né? Então fica muito mais difícil.
Até porque ele está indo para águas mais profundas, águas mais, né? Exatamente. Fazendo aí analogia junto com você. Exatamente. É o que a gente viveu esse tempo atrás aí, no momento de pandemia, né? E eu vi uma analogia muito interessante em relação aos barcos, né? Todo mundo estava no mesmo mar, só com barcos diferentes. Ah, sim. Faz todo sentido, claro. Estava todo mundo no mesmo mar, né? E eu falava muito, e aqui o pessoal que ouve aqui o meu podcast deve estar cansado de me ouvir falar isso, mas eu vou repetir. Que não somos soberanos, né? A pandemia ensinou a gente de que não somos soberanos, né? Que a gente precisa um do outro. Tava todo mundo no mesmo mar, é o que você está dizendo. Tava todo mundo no mesmo mar, em barcos separados. Que podia ser um barco eu e você, podia ser um barco a pessoa sozinha, mas todo mundo precisava ali de ajuda, né? Isso que você traz é tão importante, que a pandemia nos trouxe. E principalmente hoje, eu como franqueador de algumas marcas aí, o que a gente percebe? Independente do negócio, né? Tem hoje uma franqueadora ou franqueado faz parte do negócio. Ele é a razão do negócio, né? E trazendo esse exemplo, e também o exemplo para o mundo corporativo, de uma empresa que não é uma rede de franquias, a gente aprendeu justamente essa questão da gestão verticalizada e a gestão horizontalizada. Sim. A gente estava muito nessa linha. Piramidal, né? E a gente não está mais. Não. E isso também a gente aprendeu com a pandemia, que até mesmo no ambiente de trabalho não precisa estar numa sala fechada. Você está junto com o time. Exato, ali, exato. Né? Então trouxe muito isso da importância de uma gestão horizontal. Estamos todos aqui, que é o que a pandemia trouxe, né? Estamos todos aqui e não tá essa questão eu estou aqui, você está aqui, não, porque se a gente não remar junto, vai afundar. E trazendo a pandemia para isso tudo, mas retomando uma pergunta ali atrás, será que eu posso dizer que a pandemia... Bom, né, na pandemia, para mim, ficou claro de que a gente empreendeu mais, ainda mais durante a pandemia, alguns motivados pela necessidade, mas eu sei que tem também um movimento que vem acontecendo muito grande dentro do mundo corporativo, que é o tal do Great Resignation, né, que é o pessoal falando aí da demissão silenciosa, porque as pessoas estão em busca de propósito. A gente já falou disso. Sim. Mas eu queria trazer um pouco aqui da questão da família. Então, voltando um pouquinho, faz sentido ainda a gente pensar, porque o empreendedorismo mudou, né? Assim, a gente está falando de propósito, as pessoas estão indo atrás de propósitos e lá atrás talvez o empreendedorismo acontecesse por conta de uma necessidade em família, etc. Mas, quando a gente teve pandemia, isso voltou a coisa da família? Vamos empreender juntos então, porque a gente tem um momento de necessidade e oportunidade, porque para alguns foi oportuno. Né? Sim. Como é que você enxerga isso? A coisa da família dentro desse movimento que aconteceu na pandemia? O empreendedorismo. Eu acho que esse movimento é tão importante, que a gente fala de empresa patriarcal, né? Mas empreender em família, eu acho que é muito importante estar alinhado com expectativa. Não é fácil. Eu digo e repito que expectativa é igual a paçoca. Quando você menos espera, esfarela. Muito boa essa. Então, eu acho que a gente tem que deixar muito claro as coisas para não virar uma expectativa. Porque a expectativa está ligada ao lado emocional. Você se frustra com aquilo, tá? E isso acontece muito. Principalmente numa questão familiar. Sem dúvida. Né? Você está falando de um negócio no momento e depois você vai sentar na mesa e você vai trazer o negócio também para a mesa. Então a gente tem que saber separar muito bem essas questões, porque sucesso no negócio não justifica um insucesso no lar e na família. Então são duas coisas que tem que estar muito bem equilibradas, no sentido que, olha, eu vou assumir tal situação e você vai assumir tal situação. Né? Eu vou cuidar de tal parte e você cuida de tal parte. Tá. Né? Porque se não estiver muito bem alinhado isso, eu vou estar fazendo, a sua parte vou estar falando o que tem que fazer. Não que a gente não tenha que se colaborar. Eu acho que tem que se ajudar e fazemos por todos nós. Sim. Né? Mas eu acho que tem que ter esse alinhamento
do escopo, até mesmo o que você gosta de fazer. Sim. Você gosta de atender cliente na ponta ou você gosta de ficar nos bastidores? Sim. O que te move? Não, Você gosta de ver gente ou você gosta de ver números? E outra coisa que a gente falou, né? Será que partilham do mesmo propósito? Sim. Para poder trabalharem juntos, né? Sim, sim. Empreendendo ou não, enfim. Eu tenho esse caso em família, né? Hoje eu tenho uma rede de alimentação, que é a Fish Chips, e tenho uma rede de estética também, que é a Estética Beauty. Uhum. E eu tenho uma sociedade familiar com a Estética Beauty. Uhum. Só que ficou muito bem desenhado isso, né? No sentido, olha, eu vou cuidar dessa situação e você vai cuidar dessa situação. Então, por eu não ser o detentor do know-how dessa estética, então eu não sou o CEO. Entendi. Eu não sou o detentor do know-how dessa rede de estética. Nossa, você está trazendo uma coisa que eu também gosto muito de reforçar, que as coisas estão acontecendo muito rápidas no mundo de hoje, né? E a gente acha, eu estou vendo gente angustiada em estar preparado para tudo. Então vai fazer curso disso, vai fazer curso daquilo, e vai ter habilidade X, Y, Z, ai meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando na verdade vamos voltar a falar, né, do mar, né, dos barcos, e aí eu quero trazer então o ecossistema colaborativo, né? Você acabou de dizer isso, né? A gente não consegue ser bom em tudo. Não. E como a gente não é bom em tudo, a gente tem que saber trabalhar harmoniosamente com pessoas que são melhores que a gente em determinadas situações, e que juntas a gente vai conseguir trazer alguma coisa muito boa, que é o caso do teu negócio de estética. Sim. E quanto a gente precisa ter esse olhar, e não importa se a gente está empreendendo ou se a gente está dentro de uma empresa, de que não, além de não sermos soberanos, não vamos conseguir acompanhar todas as mudanças que estão acontecendo. Eu não sou uma nativa digital, então muito provavelmente a minha filha vai ter muito mais habilidade nisso do que eu. Sem dúvida. Não é verdade? Mas que a gente junto pode se complementar. Sem dúvida, o que você está falando é tão importante, porque algumas empresas têm a filosofia que contratar pessoas para determinado departamento, ou seja, ele vai olhar, de novo, vai olhar para os números do empresário. Isso vai aumentar o meu caixa, isso é um custo. Não, é investimento. Investir em mão de obra é um investimento imensurável para uma empresa. Uma mão de obra assertiva que gosta, claro, que faz, vai trazer resultados exponenciais. E vai de encontro do que você está falando em relação a contratar pessoas que têm um skill melhor que você aqui. Poxa, é um departamento de marketing, eu entendo um pouco, mas essa pessoa faz muito melhor do que eu, né? E você, com essa atitude de empreender, de empatia, você está entregando para uma pessoa que gosta daquilo e vai entregar a excelência muito mais que você. Sim. Né? Então, uma empresa que caminha muito bem hoje é uma empresa que ela está muito bem distribuída com as pessoas que vão fazer aquela entrega. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, o empresário ter essa consciência. Um exemplo até, a gente fala de questões de marketing e outros departamentos, né? De você colocar pessoas lá que de fato gostam de fazer aquilo. E também se identificam com a sua empresa também. Sim, com o propósito da tua empresa, com a atuação da empresa, enfim. Então eu acho que isso hoje está muito ligado não só a questões de salário, mas rotina de vida também. Sim. É híbrido, é home office. As pessoas estão se atirando muito a qualidade de vida hoje, que faz o total sentido, porque a nossa saúde é ligada, a nossa saúde física é ligada à mental, a mental é ligada na física, né? Então, as pessoas perceberam isso, principalmente no momento de pandemia, esse ponto de alerta, né? Olha, cuida da sua saúde, cuida de você, né? Então, eu acho que foi um momento de grande aprendizado. Foi, total. É o lado cheio do copo. Não só em questão de relação profissional, dos negócios, mas de convívio com as pessoas que a gente ama. Né, a gente valorizou mais. Então eu acho que isso está muito ligado uma coisa na outra, né? E principalmente humanizar essa questão dos colaboradores, né? Fazer parte do seu projeto, né? Então eu acho que isso é muito importante, né? Você procurar positivamente mudar a vida de alguém, você está mudando a sua também. É incrível. E aí eu vou pegar esse gancho então e vou pedir para você contar a tua história pra gente aqui lá para trás um pouquinho para mostrar como é que você chegou aqui. Então, bom,
O Hermes tem 2 franquias, não é isso? Que é a Fish Chips e a Estética Beauty. Você foi também do mundo corporativo. Foi. E eu conheço a tua história, mas quem está escutando e assistindo a gente, não. E eu vou ter um prazer de ouvir de novo. Então eu quero que você conte como é que você chegou aqui onde você está hoje. Legal, vou dar um resuminho para não perder o spoiler do livro. Né? Sim. Vou dar um resuminho. Mas, basicamente, eu comecei no mundo corporativo, mas desde criança, meus pais se separaram, né? E eu saía com a minha mãe para vender. Eu era muito criança, tinha uns 7 anos. E ali, para mim, foi a minha escola na infância, né? Eu estudava, mas eu saía com ela, porque eu era muito criança, não podia ficar sozinho em casa. Sim. Então, ali, eu fui aprendendo como era vender. O que ela vendia? Na verdade, ela vendia sapatinhos de bebê. Ah, que bonitinho. E minha mãe sempre se vestiu muito bem. E aí minha mãe enxergou um outro negócio, que ela vendendo sapatinhos de bebê, as pessoas olhavam como ela estava vestida e falavam, nossa, eu gostei da sua roupa. Né? E aí ela viu um outro negócio aí, né? Ela falou, você gostou? Posso trazer para você. Né? Que legal, que legal. Era o sangue empreendedor. Sangue. E aí eu vi aquilo, eu falava, nossa, que bacana. Mas o mais importante de tudo isso é que minha mãe, meus pais, minha mãe era muito na linha de vendas e meu pai era contador. Tá. Então eu tinha essa questão dele me trazer para os números, cofrinho, ver bem o que você vai fazer, né? E a questão da venda, da importância, porque se não tiver a venda, não tem cofrinho para ver o que vai fazer. E da ousadia e da inovação. Você gostou? Exato. Olha só que legal. Aí, muito legal. Eu olhava isso e falava, nossa, olha que sacada legal. E quando eu vi, minha mãe estava vendendo roupa. Depois da trajetória da minha mãe, são mais de 30 anos com isso, ela tem loja hoje de moda feminina. Que legal. Né? E que minha mãe deixou para mim em relação a valores, minha mãe e meu pai. Né? Nunca ninguém cobrou meu pai, nunca vi isso na minha vida, né? De falar mal da minha mãe, do meu pai, ou que falou tal coisa e não cumpriu. Né? Então isso para mim foi assim muito forte. Eu lembro que meu pai e minha mãe batia na tecla que eu tenho conta desde... Que aí parecia no cheque na época, né? Desde... Quanto isso era importante, né? Não falha, né? Então, somos pessoas idôneas, minha conta é a número X desse banco. Que valores, né? Então isso pra mim marcou muito e carrego até hoje. Não tem dúvida. Porque eu vi na minha mãe que relacionamentos têm valores imensuráveis. São valores assim que são de fato imensuráveis. E aí, eu tinha 2 sonhos, ser piloto de avião e empreender. Tá. Eu sempre achava isso muito bacana. E aí foi quando eu era muito pequeno, tinha a época das novelas, né? Eu via a figura do empresário, achava assim incrível. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, a entender, né? Que eu tinha que aprender para empreender depois. Né? Eu tinha que passar por esse processo. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa, num escritório. Depois desse escritório, mesmo nesse escritório, eu fiz uma parceria com um amigo, né? Eu tinha acho que menos de 18 anos, e ele fazia essência de perfume. E aí eu ia para esse escritório, eu vendia lá no escritório, na época eu tinha começado a fazer faculdade, e eu vendia na faculdade. Eu falava, nossa, olha, não tenho só esse valor que eu recebo dessa empresa, eu estou fazendo um variável. Né? E eu comecei a falar, poxa, é interessante empreender. E aí foi quando veio uma oportunidade para eu ir para a área da aviação. Né? Foi quando eu comecei. Aí você falou, ai meu Deus, essas 2 coisas que eu gosto. Exatamente. Aí eu falei, poxa, eu preciso aprender um pouco mais. Tá. Né? Eu preciso, no bom sentido, apanhar um pouco mais. Eu preciso entender como que funciona uma empresa, os departamentos. E aí eu fui trabalhar numa companhia aérea que ninguém conhecia na época, revolucionou a aviação no Brasil. E eu vi tudo aquilo acontecendo, né? Com uma proposta de valor. Sim. Proporcionar às pessoas o sonho de viajar de avião. Né? Com uma barrinha de cereal, mas a minha entrega é você poder voar. Chegar no destino que você sonha em estar, né? Você literalmente voar no seu sonho que você Que queria. legal. E eles entregaram essa proposta. Eu vi isso desde o começo. Legal. Né? E eu tive gestores que foram muito bacana nessa linha de eu aprender isso. Né? Porque a importância do empreendedor também, muitas pessoas deixam de empreender por uma questão de quer começar grande.
Comece pequeno e pense grande. Comece a crescer degrau por degrau. Sim. Né? Porque muitas vezes você quer esticar um degrau maior, mas a sua perna ainda não está treinada para isso. E você teve uma boa vantagem aí, uma escola dentro de casa, né? Para não dar espaço errado, né? Sim. E fazer step by step, né? Isso é muito importante, né? Essa questão. E aí nesse step by step, eu fui para essa companhia aérea, eu fiquei, se não me engano, 7 anos lá. E aí eu falei, poxa, eu quero empreender, porque a rotina do piloto, né, já não me encantava mais. Né? Acho muito bacana, acho muito legal, mas eu comecei, eu vivi uns bastidores ali. Sim. Né, que seria. E aí foi quando foi uma questão justamente de mudança daquele departamento, em outro local, e a empresa justamente fez essa solicitação, né? Quem quiser continuar vai ser nesse novo local, quem não quiser continuar vai ser desligado. E aí, na época eu me desliguei, e aí, isso lá em 2011, 2012, eu acreditava muito no e-commerce. Há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu sabia que isso ia explodir no Brasil e no mundo. Né? E naquela época, eu já tinha montado um site de e-commerce, mas os índices do Brasil de compra online ainda eram muito baixos. Sim. Mas eu sabia que isso ia crescer exponencialmente. Né? E tudo tem essa questão também do momento que você entra. Né? Você não pode entrar nem muito antes. Se você não tem fôlego para isso. Exatamente. Né? E nem muito depois. Que aí conto também o que eu comecei no time certo também. Tá. Então veio a questão que eu tinha um site de trazer perfumes de fora, eram meus importados, né? Eu fazia venda online. E era só uma plataforma naquela época de pagamento que tinha, e ela era americana. Né? Só para fazer uma parte aqui, a importância que é você conhecer o ambiente que você vai entrar. Muito. Né? Então você tá falando aqui que se você entra muito antes ou você entra muito depois, poxa, você teve uma escola antes para poder entrar. Naquele momento você sabia que dava para fazer isso. E as pessoas não podem entrar de cabeça em alguma coisa que elas não têm o conhecimento mínimo, né? Exato. E muitas vezes não adianta você querer barrar uma questão hábito cultural, uma questão que você acha que vai dar certo. Disruptivo demais. Se o mercado não está pedindo aquilo. Exato. O empreendedor ele tem que enxergar isso. Qual que é a necessidade que eu vou suprir né, nesse momento? Né? E aí foi justamente essa questão de ter esse e-commerce, né, trouxe um aprendizado muito grande para mim e foi justamente no sentido que eu vi que o Brasil não estava naquele momento ainda para comprar online. Tá. Né, eu vendia, tá? Eu não posso dizer que eu quebrei, porque na época eu investi em plataforma e tal, e tudo mais, mas não cheguei a quebrar, comparado, mas eu queria algo mais tangível, que naquele momento a nossa cultura era tangível. Tá. Né, de pegar, de ver, de estar ali. Né? E a alimentação também sempre me despertou. E aí um belo dia, eu sempre digo e repito, a gente nunca entende as coisas ruins que acontecem na nossa vida em determinado momento, mas é através dela que temos os melhores momentos depois da nossa vida. Sem dúvida. Tem que olhar para trás, fazer as conexões olhando para trás, né? Porque a gente precisa dar um down para dar um pulo. Sim, sem dúvida. Então é isso que nos impulsiona. Às vezes acontecem essas coisas justamente para tirar a gente da zona de conforto, para ir lá para baixo e falar, E a gente tatear as nossas potencialidades, né? Sim. Porque a gente tem um monte de habilidade que a gente não usa. Exato. Não é verdade? A gente tem que extrapolar isso. E que não tinha, passa a ter. Exato. Por conta da necessidade mesmo. É isso aí. E aí foi quando um belo dia eu fui deitar chateado, foi quando eu vi uma foto minha em Londres. E, poxa Deus, eu preciso de um propósito, preciso, né? O que eu vou fazer, né? Porque a gente começa a ficar se perguntando, né? Poxa, e aí, o que eu vou fazer? O que eu faço sem propósito? E aí foi quando eu olhei uma foto minha em Londres, eu tive o insight de trazer o Fish and Chips pro Brasil. E aí eu lembro que nas viagens, todos os locais tinha food truck. E eu falei, isso aqui vai dar muito certo. Porque na época, os dados, principalmente como vivia a economia no Brasil da parte imobiliária,
os aluguéis eram muito altos. Falei, então essa flexibilidade com os eventos que já tem, estou em São Paulo, com os eventos grandes, a facilidade, a mobilidade de você poder ir para o local, levando o teu negócio, é assim extraordinário. Então eu fui o pioneiro do Fish and Chips no Brasil, do food truck também, e eu comecei pequeno, né? Comecei pequeno, mas quando eu iniciei em 2013, eu já tinha desenhado meu plano de negócios, em 2013. Que legal. Para se tornar uma rede, uma loja física posteriormente. Fiz uma análise SWOT, os eventos, vou participar, vou fazer buffet nessa linha com food truck, né? Vou fazer algumas festas, vou fazer shows. Já tinha desenhado, feito uma análise SWOT, mas já tinha no plano de negócios a médio e longo prazo de ter uma loja física e se tornar uma rede de franquias. Já era um plano futuro. Já era o plano de negócio. Então, já era muito bem desenhado isso, né? E aí, quando eu comecei, de fato foi assim algo muito diferente. E assim, eu ganhei uma mídia espontânea porque eu tinha trazido algo diferente mesmo, né? Inclusive a gente... De novo falando do timing, né? Sim, exatamente. Olha só a importância do timing certo. Eu comecei em 2013 e em 2016 veio o boom dos food truck. Nossa, 2015. Que coisa! Então eu vim ali no momento, mas toda onda que vem muito alta, uma hora ela quebra e o mar fica calmo. Aí entra na história do Mar Vermelho. Você vai ter muita gente, tá? Vai se tornar um Mar Vermelho. Sim. Né? Então eu tinha consciência disso. Tá. Que não ia se perdurar por muito tempo. Por análises ouvindo consumidores. Tá. Nem consumidores do meu produto. No geral. Mas fazendo uma visão outsider, como cliente. Tá. Né? Poxa, eu vou pagar X nesse produto para comer no sol, sem uma mesa, sem um ar-condicionado. Qual que está sendo a entrega desse valor? Estou pagando mais caro ainda? Né? Como consumidor, vou levar meus filhos para esse local, é sol, Tipo, no primeiro momento, é cool fazer isso. É muito legalzinho. Vamos lá, a gente come lá e tal. Legal, depois passa um momento que as pessoas pensam, não é bem isso. Não é bem isso. Ficar no sol, ficar ali exposto, chove. Nossa, Nossa, quantas questões, né? Entendeu? Então eu falei, esse é o caminho. E aí eu lembro que na época, alguns amigos do food truck falavam, e eu falava isso, falava, gente, tudo que é quente, uma hora esfria. Tá? Estão preparados para isso? A gente tem que estar no radar dessas coisas, se atinar o que o cliente está falando. Né? E não, mas isso ainda em todos os lugares do mundo, ainda é uma realidade. Eu participei junto da subprefeitura do processo de licenças. Nossa, que legal! Pra você ter uma ideia, na época, que nunca teve uma licença no Brasil para este gênero. Porque você foi o pioneiro mesmo aqui. E aí, e eu sabia disso, né? E eu falava para eles, olha, o food truck não vai ficar muito tempo, eu não estou sendo pessimista. Eu estou dando a visão do mercado. Né? Eu te dou um binóculo. Cabe saber se você quer olhar para o binóculo do jeito certo ou lá do contrário. Sim. Né? Sim. E aí foi o que aconteceu. Né? O food truck diminuiu assim, drasticamente. Mas eu já estava seguindo o meu plano, minha rota, na loja física. E aí, na sequência da loja física, nos tornamos uma rede de franquias. Né? A primeira e maior rede de franquias do Brasil hoje, na América Latina. E a gente está falando de empreender, é muito orgulho para nós, né, brasileiros, né? Porque a gente traz uma culinária inglesa sendo maior que eles. Né? O brasileiro precisa ser estudado, né? Precisa ser estudado, e traz os dados que você falou, né? Que você trouxe aqui pra gente, que é um número não mente. Não né? mente. É justamente a realidade do negócio. As pessoas, elas querem empreender, né? E o brasileiro, ele é muito criativo. A gente pode viajar para a Europa, para a Ásia. O brasileiro é comunicativo, o brasileiro é desenrolado, o brasileiro é solícito, né? O brasileiro gosta de servir. Verdade. Chegou a ter uma unidade na Europa, mas a mão de obra lá, ela não quer servir. Você não é servido na Europa. Eles entregam o produto a você. Não estou generalizando. Claro. Por favor, não quero ser mal interpretado, mas é uma questão cultural mesmo.
A gente é mais quente. A gente é relacional, né? A gente exatamente. O brasileiro, ele é... Eu brinco que é um camaleão. Ele troca de cor ali quando for necessário. Né? Então, eu acho que isso... Essa cultura nossa é muito forte. E, principalmente falando no negócio cultural, teve que adaptar também pro Brasil. Porque o modo que eles comem lá fora, esse tipo de prato, hoje nosso cardápio tem batata recheada, tem salada, então tem um cardápio bem diversificado, traz essa questão justamente da questão do que é vendido lá e não se adapta aqui. Por exemplo, aqui nós somos acostumados a comer porções em tiras. É o frango, o franguinho, é o peixinho, em tiras para compartilhar. Né? Essa é a nossa cultura. Porque, inclusive, comer junto é algo muito brasileiro. Muito brasileiro. Não só, eu acho que do latino até. A gente pode aumentar um pouquinho aí esse escopo, né? E aí você entender a necessidade do mercado e você não querer impor algo que de repente você viu e não ser adaptável. Né? Então, esse detalhe de cortar em tiras é uma realidade brasileira, mas na Europa não. Eu peço a minha porção e ela vem o filé inteiro. E você pede a sua. Né? Que coisa, né? Então você vê que é uma coisa que trouxe, mas não deu certo. Agora, nos nossos bastidores, você trouxe algo que, para mim, parece que foi o teu momento de despertar para o seu extraordinário mesmo, que foi quando você perguntou para sua mãe o que era um empresário, o que o empresário fazia. E eu sei que você tem uma questão importante na gestão, né, dos teus franqueados, né, que é muito humanizado. E que você lá atrás, eu quero que você conte isso, mas porque lá atrás a sua mãe disse algo sobre o que é ser empresário e que você olhou para isso e falou assim, puxa, então eu também posso fazer algo pelo outro, não foi? Sim. Eu lembro que quando eu era muito pequeno, falava na novela, empresário. Mãe, eu sempre fui muito perguntador, muito curioso. Né? Conhecimento é um imã. Né? A gente passa, a gente recebe. Eu acho que quando a gente tem essa consciência, né, que a gente entrega e a gente quer muito receber, eu acho que é transformador. Principalmente quando a gente tem essa consciência que a gente precisa aprender bastante, a gente não sabe tudo, não sabe nada, né, na verdade, acho que a gente se torna um ser humano melhor. Né? E eu lembro que ela falou para mim, olha, o empresário é uma pessoa que tem empresas e gera emprego para outras pessoas. Não, mas que legal, interessante, né? Mas o que ela traz para mim, que é uma realidade de todas as empresas, é que se uma empresa não estiver vendendo, ela está morrendo. A necessidade de vender. Né? Isso desde um carrinho de pipoca a uma multinacional. Né? A empresa precisa vender. Então eu acho que isso foi tão importante, eu ter esse entendimento, o empreendedor, o empresário, ter esse entendimento hoje, de dar foco no que é foco, né? de procurar soluções, de vender, mas também entregar um produto de qualidade, uma proposta, né? Cuidar muito bem dessas duas engrenagens. Porque não adianta você vender e não entregar um produto da excelência. Não adianta assim, ter um produto da excelência e não vender. Né? São engrenagens totalmente ligadas uma na outra. Então, essa questão que ela trouxe para mim assim, foi um despertar já desde criança. Olha, então eu acho que, até uma passagem no meu livro eu falo, né, que na nossa infância, como foi a minha, a vida é uma televisão. Que a gente vai... Olha, esse caminho eu acho legal. Esse caminho eu não acho legal seguir. Eu acho que independente do ambiente que você vem. Né? Porque muitas pessoas... Olha, eu não performei porque eu não tive resultado, porque eu não tive essa oportunidade X. Não, o que tem que se dar a oportunidade é você mesmo. Tá? Porque tem cenários de irmãos que são criados no mesmo ambiente, né? Opa! Um dá super certo. Sim. E outro não. Pessoas e pessoas. Então assim, a gente nunca pode culpar o outro por nada. Né? A gente tem que ter essa consciência que assim, tudo, principalmente empresário, empreendedor, que já está empreendendo ou que vai empreender, foque no seu eu. Não deu certo porque eu tive um sócio.
Mas você permitiu esses sonhos. Ah, mas outra pessoa errou, não é justo. Você é vitimismo. Siga em frente. E tem o fato de o que é que te fez feliz, o que te faz feliz no que você está fazendo, né? Porque você lá atrás, quando sua mãe mostrou tudo isso, você falou assim, cara, eu posso empregar outras pessoas, eu posso fazer isso junto com outras pessoas, que legal. Isso também te traz um outro motivador, uma locomotiva junto aí, de todo mundo junto, de fazer isso acontecer e dar certo de verdade, né? Claro, eu acho que isso é um dos fatores, assim, mais importantes, né? Você entender que você vai impactar positivamente outras pessoas. Eu acho que isso assim, é algo que o empreendedor tem que ter. Uma empresa, ela só cresce por conta de pessoas, não por si só. E eu acho que o empresário, o empreendedor, o profissional, que seja, conhecimento gera crescimento. Né? Não tem como você, igual o exemplo lá do avião, não tem como você mudar o estágio se você não mudou para você, se o seu mindset não tá também para você mudar esse estágio. E aí, nessa escala, tem diversos fatores. Tem o medo, tem a ansiedade, o boicote, o auto-boicote. Aqui eu já sei como é que funciona, ali eu não sei como que funciona, né? Então eu acho que você se desafiar, eu acho que é muito importante, né? Um desafiar que você vai dar um pulo mais prudente, preparado. A gente tem que acho que esse é um ponto importante para a gente falar quando a gente está falando de empreendedorismo, né? Você tem que ter o equilíbrio entre o sonho, né, de empreender e a possibilidade de fazer isso acontecer, né? Isso é muito importante, né? Porque é certeza que vai dar certo. Quando você empreende hoje, como aconteceu comigo, né? Como acontece com diversos outros empresários, você pode trabalhar e não receber. Você pagar para trabalhar, né? E muitas vezes o empresário, o empreendedor, se ele ter essa consciência que muitas vezes ele conseguir pagar os colaboradores dele já é uma vitória. Sim. Né? Então a gente tem que valorizar isso. Né? Poxa, muitos empreendedores param por aí. Tô colocando, tá indo, mas isso e aquilo, e não faz uma autoanálise. Né? Onde eu estou errando? É nos números, na venda, né? É na precificação. Onde eu estou errando? Né? Puxar para si, nunca para o outro. Né? Eu não deu certo meu negócio por conta de X, Y, Z. Não culpe ninguém. Você é responsável pelo seu destino. E eu acho que aí está uma questão muito importante, né? Porque o ego também precede a queda. Opa! Né? Então, quando a gente faz essa análise de, poxa, deixa eu ver onde eu estou errando para eu poder aprender mais, sim, né? Para eu poder extrair melhor de mim. Esses dias eu falei também, era um podcast que foi muito bacana. Antigamente a gente falava muito dessa questão de falar sozinho. Né? Meus pais falavam sozinho, pegavam direto, falavam sozinho, louca, tá falando sozinho. Né? A gente observa hoje que as pessoas não falam sozinho. Então eu acho que hoje o louco aqui não fala sozinho. Se você não conversar com você. E eu acho que a gente iria aqui numa conversa longa se a gente fosse entrar muito nisso, mas eu fico pensando que a cabeça da gente já tem tantos barulhos. Sim. Eu, pelo menos, falo muito sozinha. Eu falo mesmo, assim, literalmente. Eu falo sozinha o tempo inteiro. Dentro do carro, no banho, seja lá onde for, eu tô falando sozinha. Mas são tantos os barulhos dentro da cabeça da gente que o falar sozinha tem a questão muito do silenciar. Sim. Né? Embora eu esteja falando falar sozinha, quando você está falando, você está se ouvindo. É o momento que você olha para dentro de você, né? Sim. É uma questão importante de silenciar e se ouvir, se entender, né? Fazer um inside. Exatamente. E ao mesmo tempo um outside. Exatamente. Né? Eu recentemente fui convidado, fiz uma mentoria com o Carlos Wizard, né? Um franqueador aí. E ele me chamou também para mentorar, né, para falar sobre um tema. E eu sempre levo, que tem a ver também com o meu livro, né, Aprender para Empreender, que é gestão emocional nos negócios. Sim. Né? Gestão emocional para você ter um negócio quando você já está nele também. Né? Que é justamente essas questões que a gente tem um eu dentro de nós mesmos. Vai dar certo. E esse negócio, mas você sair entre um anjinho e o malzinho, né?
você olhar e falar, não, esse aqui tá por fora. Esse tá por não, fora. Vou dar atenção para esse, né? Então eu acho que a gente ter essa questão de um insight nosso, de se perguntar, eu acho que é muito importante em todos os sentidos, não só nos negócios, mas na nossa relação pessoal, de relacionamento, por exemplo, em casa. Sim. Às vezes eu faço brincadeira com a minha esposa, como eu sou? Fala pra mim. Porque se eu virar pra você e falar agora, como que você é? É difícil falar. Se você virar pra mim e falar, me fala do Hermes. É difícil falar. A gente sabe muito falar do outro. É muito mais fácil. Eu consigo te ver, você não consegue se ver. Né? E eu acho que isso é muito importante. A gente se perguntar, a gente questionar. E eu acho que está muito ligado essa questão de a gente ter uma boa performance no nosso relacionamento, de se perguntar, né? De não ter ego. Quando errar, pedir desculpa, né? Ter essa simplicidade de, poxa, eu errei, né, dessa vez, fazer essa autoanálise. Eu acho que é bom quando a gente pede desculpa de algo que a gente errou, porque o ser humano erra, o próximo, a gente está sendo melhor para nós mesmos. Sem dúvida. Agora eu queria que você falasse, daqui a pouquinho a gente tem o teu livro aí lançado. Gente, já fica atento aí nas redes do Hermes, na minha, porque a gente vai falar do lançamento do livro dele. Me fala um pouquinho do teu livro. Bom, sem contar para todo mundo, que o pessoal tem que ler, né? Claro. O meu livro justamente traz o nome Aprender para Empreender, né? Já fala muito do livro, da minha trajetória, do que eu tive que aprender em todo esse tempo para sim poder empreender. E o engraçado é que o interessante é que esse paralelo, aprender para empreender, depois que você aprende, você empreende, você tem que continuar aprendendo. Retroalimentando, né? Retroalimentando. Então conta basicamente da minha trajetória de criança, né? Como eu comecei a empreender, quais os desafios que eu tive, essa questão humanizada, essa questão de você também virar a sua chave, fazer uma programação mental para você poder evoluir nos negócios, na sua vida pessoal também, né? A questão da importância da fé, independente da religião, porque eu tive uma experiência de vida muito forte de suor, é só o trabalho que traz resultado, e não é só isso. A gente tem que aprender a colocar o joelho no chão. Sem dúvida. Para ver resultados assim extraordinários, imensuráveis, que só o trabalho poderia trazer e não conseguiria trazer. Exato. Né, por si só. Exato. Então o livro ele traz muito isso, da questão de resiliência, de você se preparar, de você ter humildade de aprender, de ser curioso, né, de querer aprender cada vez mais e mais. E justamente a questão de você trazer a fé. Que legal. Acreditar em Deus. Adorei, tô louca para ler o livro. Vai ser muito bacana. E aí também a gente vai ter a questão da mentoria, né? A gente traz aí, porque a mentoria é tão interessante hoje, e ela é tão importante, porque a gente traz um caminho que foi percorrido, que é para outras pessoas. Sua experiência, né? Exatamente, para outras pessoas vão pegarem de repente o buraco, eu peguei, pneu furado que eu ocasionou, um acidente. Nossa, isso que você está trazendo é muito legal. Tem uma amiga que sempre me disse uma coisa que ficou gravado. A gente tem que aprender com o erro do outro, não com o nosso. Exato. Claro, a gente pode aprender com o nosso erro, mas o ideal é que a gente aprenda com o erro do outro. E para a gente aprender com o erro do outro, a gente precisa conhecer as histórias todas que acontecem. Por isso a mentoria, é o que você está trazendo, é tão importante. A mentoria traz perspectivas diferentes, traz experiências diferentes, e assim você pode saber para que caminho você vai, né? Não, e vai na mesma história que você está comentando. Inteligência é você aprender com os seus erros, sabedoria é você aprender com os erros dos outros. Exato. Né? E assim, quando você investe em conhecimento, é algo que ninguém tira de você, o seu conhecimento e os lugares onde você pisou. Isso é uma coisa que ninguém vai conseguir tirar de você. É seu. Né? É seu. Então, assim, quando a gente traz um conhecimento, principalmente as pessoas que querem empreender, ou as pessoas que já têm um negócio, ter a questão que o valor financeiro para uma mentoria, ele vai te trazer menos custo dos seus erros lá na frente, financeiro e mental. Sem dúvida. Tá? Porque muitas vezes o que a gente paga mental e financeiro, às vezes cria um trauma e a gente não consegue voltar mais. Né? Então eu acho que a mentoria ela é tão importante em todas as áreas hoje. Sim.
né? Porque você tem um mentor ali que te dá um caminho. Olha, vai por esse caminho. Assim como para mudar de estágio, eu fiz a mentoria com o Wizard, né? E eu sinto como propósito de ajudar outros empreendedores de alimentação. Mas você tem uma franquia de alimentação, você tem uma franquia de estética, você quer ajudar outros empreendedores? Claro, esse é o propósito. Eu quero transbordar isso. Eu quero pegar da minha experiência as dificuldades que eu passei, financeira, mental, física, porque você lidar com um food truck, carregar e descarregar, passando por questões emocionais, físicas, né, que até passam um episódio no livro, questões físicas que eu passei, e a gente perceber que a vitória, ela é totalmente mental. Hermes, você está trazendo coisas aqui que a gente aqui, gente, na estreia da segunda temporada do Extraordinários 4.0, eu tô me lembrando de todas as entrevistas anteriores que eu tive, os bate-papos que eu tive, e a gente traz palavras que são tão comuns, repetidas durante as conversas, e você disse transbordar. Eu acho que eu vou fazer um levantamento das conversas todas que eu tive, porque transbordar é algo que muitos dos meus colegas que estavam aqui sentados comigo usaram essa palavra, o transbordar, a fé, sabe? Então, para mim aqui, eu tô estreando com o pé direito a segunda temporada do Extraordinários 4.0, porque eu vejo que tem coerência, que tem congruência em tudo que a gente vem trazendo nessas conversas com todos esses colegas. Eu quero te agradecer demais pela oportunidade de estar aqui com você hoje, de conhecer tua história, de dividir com as pessoas que seguem o canal, e mais que isso, né? Daqui a pouco a gente vai saber a sua história mais a fundo, com o livro, e eu tenho certeza que vai ser útil para pessoas que estão querendo empreender, te procurar. Pessoal, olha, na descrição desse episódio vocês vão ter todos os contatos do Hermes aqui, para que vocês possam procurar por ele, possam saber sobre o livro que vai ser lançado daqui a pouquinho. Então, olha, Hermes, obrigada pela tua generosidade de estar aqui comigo hoje. Espero que tenha aí sempre muita prosperidade em tudo que você fizer. Quando a gente está querendo fazer o bem para o outro, eu sei que vai ser próspero, então eu te desejo muita prosperidade em tudo que você fizer, com o lançamento do livro daqui a pouquinho. E queria saber se você quer deixar um recado aí final para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. Foi extraordinário vocês, eu tenho certeza que vai ser extraordinário, impactante para essas pessoas que nos assistiram, que vão nos assistir também. Então eu quero agradecer imensamente o convite, esse dia maravilhoso de estar aqui com você, com essas pessoas abençoadas que estão nos assistindo. E eu acho que você falou uma questão muito importante, né, que eu até levo como filosofia de vida. Eu acho que se for para falar muito bem de alguém, né, vamos falar bastante. Se for para falar mal de alguém, é melhor a gente ficar quieto, né? Eu acho que isso é tão importante, porque quando a gente fala em coisas boas, em que justamente vamos falar do outro sempre bem, né, vamos falar de coisas boas, isso traz para a nossa própria vida. Sem dúvida. Então, quando a gente tem essa consciência de desejar o melhor para o próximo, como você desejou para mim, eu desejo para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo, a nossa vida já é transformada. Eu acho que o intuito aqui desse podcast é transformar a vida de outras pessoas, e transformando a vida de outras pessoas, a gente transforma a nossa própria vida. É isso aí. Hermes, obrigada, foi ótimo, gente. Então, vocês vão ver todas as informações do Hermes lá na descrição desse episódio, e semana que vem tem mais. Até mais, tchau, tchau.